Sejam bem-vindos a mais um webinar Medware. Eu sou o Gulliver, analista de implantação. Estou aqui para apresentar o nosso software de gerenciamento. A Medware é uma empresa que desenvolve software para a área médica e o nosso maior foco é a cardiologia, gastro, radiologia e oftalmologia. Porém, o nosso sistema de gerenciamento pode ser adaptado em qualquer clínica correlacionado ao controle geral. Por exemplo, uma clínica dentária, clínica de ortopedia, pode muito bem estar usando o nosso sistema tranquilamente. Então eu irei mostrar os módulos do nosso sistema e suas respectivas características. Então vocês podem observar que na parte superior aqui da nossa tela temos essa barrinha verde. Nela obtemos todos os módulos do nosso sistema, como a parte de laudos, a parte de agenda, agenda de contatos, bibliotecas, bulário, o sistema de caixa, sistema de contas, DRE, estoque, etiquetas, faturamento, folha de ponto, pagamento médico, pergunta web. Esse pergunta web ele é um confirmador da agenda. Ele disponibiliza a opção de confirmar a agenda tanto por e-mail quanto por SMS. Temos um módulo somente para relatório. Nessa parte de relatório podemos obter qualquer tipo de relatório que você queira puxar do sistema através desse módulo. E a parte de relógio de ponto. Também aqui no nosso canto direito temos as opções de usuários. Aqui basicamente é um sistema de chat, onde podemos estar conversando com qualquer usuário da clínica e também estar criando grupos, por exemplo, grupo de médicos, grupo de administração, faturamento e etc. É claro que todo esse controle é feito por uma senha master ou pelo gerente da clínica ou pelo médico responsável, né? Então todas essas configurações são feitas dentro do bibliotecas. Lá dentro do sistema de bibliotecas temos a opção de fazer todo o cadastro dos sistemas. Por exemplo, a parte de médico, a criação de agendas. Então o sistema ele é bem separado. Aqui vocês podem observar que é o sistema de agenda. Nosso sistema de agenda ele é bem intuitivo e bem tranquilo de se trabalhar. Podem observar que no canto esquerdo temos o nosso calendário. Aqui na parte inferior temos as agendas dos médicos. Aqui temos a grade de agendamentos referente a esse médico selecionado. E na parte inferior temos os encaixes separados. É claro que o nosso sistema de agenda ele funciona de uma forma em que ele facilita o atendimento para a funcionária. Um exemplo bem claro é a parte de fazer um agendamento para mais de um procedimento. Então vamos supor que esse Fabiano aqui eu queira fazer um outro agendamento dele. Digamos que ele veio à clínica, fez um agendamento hoje, foi liberado. Eu não preciso ter que estar preenchendo toda a ficha dele para fazer um novo agendamento. Basta eu clicar em salvar. Eu clico em adicionar, aqui nesse botãozinho aqui. Ele me disponibiliza aqui os horários da agenda. Eu posso estar navegando aqui em qualquer outro dia. Defino o horário que eu quero agendar aquele paciente Fabiano e clico na opção salvar e fechar. Aqui ele está informando que esse paciente já está agendado para este procedimento. Ou seja, eu só bastaria ter que mudar aqui a opção de procedimento. Nesse caso eu vou deixar esse mesmo. Vou agendar. Então, só uma das observações que eu quero deixar em relação ao sistema, que é bem simples essa nossa parte de agendamento. Então, facilitando assim o atendimento da recepcionista e facilitando também o trabalho geral da clínica, né? Aqui dentro também da agenda, nós temos a parte também do prontuário. Então, o médico, lá na sala dele, quando ele for atender um paciente, vai ter aqui os status, né? Que basicamente aqui o status de bandeirinha é o paciente confirmado. Aqui o status de reloginho é o paciente na recepção. O status aqui, paciente atendimento, é esse playerzinho. E o liberado é esse certinho azul. E o status de faltou é esse pequeno X aqui. Então, digamos que o paciente está na recepção, por exemplo, ou está apenas confirmado. E o médico quer abrir o prontuário dele. Basicamente, o médico vai clicar aqui e vai vir aqui nessa outra opção, prontuário do paciente. Ao vir no prontuário, ele vai iniciar aquele exame daquele paciente, vai escolher qual modelo que ele quer utilizar naquele momento, o modelo de laudo ou o modelo de consulta. Nesse caso eu selecionei o modelo de consulta. E aqui vai abrir o modelo padrão da Medware, onde temos a queixa principal,
a parte de sintomas, hábitos e informações, os antecedentes do paciente e uma aba apenas para o exame físico. Aqui temos a parte de diagnóstico e a parte de documentos, onde podemos estar fazendo solicitações de exames laboratoriais, podemos estar fazendo o lançamento daquele resultado, né, quando o paciente voltar no retorno, o resultado de exames laboratoriais. Podemos incrementar aqui a parte de receita especial, temos a parte de atestado e uma parte de relatório. Então é bem tranquilo essa parte aqui do médico. Entretanto, por mais que nós temos esse modelo padrão, a Medware ela disponibiliza para o cliente a opção de alterar. Digamos que você, cliente, queira criar o seu próprio prontuário, ou seja, o seu cria no Word ou cria no papel. Nós introduzimos esse método dentro dos sistemas, dentro do sistema da Medware, e vai ficar da forma que o senhor queira trabalhar, facilitando também o seu atendimento, né, o seu prontuário do paciente. Então, quando o médico finalizar aqui, basicamente ele voltará para a agenda, vai finalizar aqui o atendimento, e sendo assim ele pode iniciar o atendimento de outro paciente. E o interessante, quando ele libera aqui o paciente, ele já fica no status de azulzinho automático, fazendo com que todos os computadores da clínica atualizem automaticamente e todos têm esse controle sobre aquele paciente, né? Então vou mostrar alguns dos outros módulos aqui, por exemplo, o sistema de caixa. O sistema de caixa ele é bem tranquilo, ele serve para ter o controle dos pacientes particulares que foram atendidos naquele período ou naquele dia. Então, quando tiver um paciente particular, o usuário da recepção vai fazer todo o atendimento daquele paciente e, por fim, vai fechar o caixa. Ao fechar aquele caixa, ela vai imprimir um relatório e esse mesmo relatório ela vai entregar junto com o dinheiro para o supervisor dela ou o gerente da clínica. Porém, o sistema de caixa ele já mostra aqui na parte inferior as guias particulares em aberto. O que significa isso? Então, vai mostrar para você, gerente, para você, médico, que aquele paciente particular não foi incluso em nenhum caixa. Ou seja, através do sistema aqui você consegue ter esse controle do que foi recebido e do que foi deixado de receber, facilitando assim a correção dos erros, né? E de fatalmente algum equívoco do funcionário da clínica de não lançar aquele paciente na agenda. Então, o sistema de caixa ele serve basicamente para isso. Temos o sistema de contas, que ele serve para o lançamento de contas a pagar e contas a receber da clínica, né? Então, aqui na parte de pagamento, nós podemos fazer um lançamento de uma árvore, onde podemos lançar todos os pagamentos, conta de água, luz, telefone, condomínio, funcionário. E aqui na parte de recebimento, podemos fazer todo o lançamento de convênio, de particulares, para estar verificando qual o valor bruto recebido naquele mês ou naquele dia. E aqui podemos fazer a movimentação bancária, do que está entrando e saindo realmente dinheiro do nosso caixa. Aqui no sistema de DRE, é basicamente o demonstrativo de resultado do exercício. Ele serve para nós lançarmos no sistema o que a clínica gasta e o que ela recebe, ou seja, as receitas e os faturamentos. Então, ao fazer esses lançamentos aqui dentro as receitas e as despesas. Ao fazer esses lançamentos aqui, você pode ter o controle do que você vai gastar daqui 2, 3 meses para você ter em caixa para poder estar pagando aqueles funcionários ou estar pagando aquelas contas. Por exemplo, eu tenho um custo médio de 50 mil para manter minha clínica. Então, obviamente, eu tenho que receber de convênio de particular no mínimo 50 mil para poder minha clínica não ter saldo negativo. Então, o DRL serve para isso. O sistema de estoque ele é um sistema bastante tranquilo. Ele serve para a gente cadastrar os fornecedores, cadastramos uma categoria, material e setor. Feito esses 4 cadastros, basicamente o funcionário vai ter a facilidade de fazer as entradas de materiais e as saídas, sendo que essas entradas são feitas por fornecedor e as saídas são feitas por materiais. E feito isso,
nós conseguimos puxar qualquer tipo de relatório do sistema e, contudo, ele traz algumas informações complementares, como materiais a vencer ou vencidos, materiais abaixo do estoque ou materiais acima do estoque máximo. Então, são algumas vantagens aqui correlacionadas ao nosso estoque. Temos a parte de etiqueta, que é bem tranquilo também. Ela serve para gerar etiquetas, por exemplo, para colocar em uma pasta de um laudo ou até mesmo em um frasco, em uma amostra de uma biópsia, por exemplo. Temos a parte de faturamento. Dentro do faturamento, vamos obter tudo que foi lançado lá na agenda. Ou seja, tudo que foi gerado o guia lá da nossa agenda e que foi liberado, ficou no status azulzinho, ele vem aqui para o nosso faturamento. Que ele serve basicamente para quê? Para eu ter o controle do que a minha clínica produziu, tanto de particular quanto de convênio, também cai aqui no nosso faturamento. Mas principalmente o faturamento serve para os convênios. Digamos que um convênio Bradesco a 1.000, então eu quero fazer aquele faturamento. Então eu faço a minha conferência aqui dos meus convênios, né? Faço a pesquisa, eu tenho meus filtros de operadora, contratado, tipo de guia, por médico, por data, que é o período, por plano, procedimento, unidade, agenda e ainda podemos criar um grupo de operadora. Por exemplo, eu tenho um grupo de operadoras da AMH-PDF. Então, vai aparecer somente os meus convênios correlacionados à AMH-PDF. E pelo setor de procedimento, vamos supor que eu quero que apareça somente os procedimentos relacionados à parte de eco ou à parte de raio-x. Então, eu crio esse grupo e eu tenho como obter um relatório através daquilo que eu criei. Então, aqui eu consigo faturar aquilo que veio da agenda, fazer aquela conferência e gerar um lote. Ao gerar esse lote, todo aquele meu lote ele é fechado e eu tenho me disponibilizando a opção de gerar um arquivo XML. Esse arquivo XML eu encaminho para o convênio, aquele arquivo gerado, e sendo assim eu fico aguardando que o convênio me pague daqui a um prazo de 30, 60 ou 90 dias. Quando o convênio pagar, aí eu venho aqui no sistema e dou minha baixa de fatura. Caso o convênio glose algumas guias, eu tenho a opção de fazer o meu recurso de glosa. E também lá dentro do meu recurso eu consigo fazer o meu XML e encaminhar para o convênio também. Então vamos agora, eu vou mostrar a folha de ponto e o pagamento médico. A folha de ponto é bem simples. Primeiramente, para gerar a folha de ponto, o usuário do sistema tem que vir aqui em relógio de ponto, colocar o seu usuário e senha para poder gerar a folha de ponto. Então a pessoa vai vir aqui colocar seu usuário e senha, dar OK e vai fazer as entradas e as saídas. Feito isso, ele vai gerar aqui a minha folha de ponto. Então vamos lá, ele vai gerar mais ou menos dessa forma aqui. Vai vir aqui minha grade de entrada e saída daquele funcionário e os dias das semanas. Então aqui eu consigo fazer a impressão dessa folha e mandar para o contador. Aqui na parte do meu pagamento médico, eu tenho 3 formas de pagar o meu médico. Eu posso pagar pelo que o convênio me pagou, pelo que eu faturei ou pelo que eu simplesmente realizei lá na agenda, né? Então vem aqui tipo de pagamento e eu defino. Eu quero pagar o médico pelo que eu realizei. Não, eu quero pagar pelo que eu faturei. Melhor, eu quero pagar o médico pelo que eu recebi dos convênios. Então, uma vez que o sistema ele é alimentado da forma correta, ele me disponibiliza a opção de usar o pagamento médico da melhor forma que a clínica achar. Então, temos essas 3 opções de pagar o médico. Para pagar o médico é bem tranquilo. Eu seleciono aqui qual médico que eu quero pagar. Eu posso pagar todos os convênios, tudo que ele atendeu. Posso selecionar aqui uma porcentagem, ou seja, se eu pago 50% para aquele médico. Então, eu defino aqui 50%, porém eu desconto 8% de imposto. Então, eu defino aqui 8%. E aqui eu defino o período. Esse período é o período que o médico trabalhou lá na minha agenda. Faço minha pesquisa e clico em efetuar pagamento. Quando eu efetuar o pagamento, ele gera um registro de pagamento, vai emitir um relatório e aquele relatório você pode usar como base para pagar o médico de fato, né? E também deixar salvo e dar para o médico assinar.
Esse Pergunta Web, ele é um sistema de, como eu já informei anteriormente, de confirmador da agenda. Ele é um sistema bem tranquilo. Ao abrir ele, vai me disponibilizar os agendamentos lá da minha agenda, dando a opção de eu mandar um e-mail para aqueles pacientes ou SMS. E aqui por último temos a opção do nossa lista de usuários, né, onde pode estar havendo a comunicação aqui entre os próprios usuários da clínica, né? Então, o sistema da Medware funciona basicamente dessa forma. Ele não é um sistema web, é um sistema desktop. Qual a vantagem de um sistema desktop? Ele não precisa de internet. Então, digamos que a internet da clínica parou de funcionar. O sistema da Medware ela não vai cair. Vai poder funcionar normalmente o sistema, usar a agenda, fazer o faturamento tranquilamente. Porém, tem algumas clínicas que utilizam, que tem mais de uma unidade, por exemplo. Então, vamos supor que tem uma unidade sul e uma unidade norte. Como faz para poder elas integrarem o mesmo banco de dados? É bem tranquilo. O próprio Windows ele tem uma ferramenta chamada Terminal Server. É onde você pode estar entrando em qualquer computador, desde que aquela rede daquele computador tenha uma pré-configuração no seu modem. Então, uma vez que tem essa configuração, o nosso sistema consegue estar trabalhando em várias unidades, sendo um único servidor. E espero que tenham gostado do sistema da Medware. Caso queiram saber mais sobre o nosso sistema, podem entrar em contato por telefone ou e-mail para marcarmos uma demonstração mais específica para a sua clínica. Eu agradeço pela sua atenção e espero que tenham gostado.